Olá, sejam bem-vindos ao CNN Líderes, o programa que todas as semanas traz para vocês uma entrevista exclusiva com um dos executivos que comandam a economia brasileira. O nosso convidado de hoje trabalha no mesmo lugar há mais de 40 anos, o que é muito comum nessa instituição que se parece com uma grande família. Ele começou como escriturário, uma espécie de faz-tudo, e foi galgando posições até chegar à presidência de um dos maiores bancos do país, com patrimônio de 135 bilhões de reais e quase 100 mil funcionários. Com 57 anos, pai de 2 filhos, ele precisa dar respostas rápidas à pandemia do novo coronavírus, que derrubou os lucros e aumentou a inadimplência. A prática do tênis ajuda no poder de concentração na hora dos negócios, mas ele gosta mesmo é de futebol. Um palmeirense fanático. Seja bem-vindo ao Líderes, Otávio de Lázari, presidente do Bradesco. Tudo bom, Otávio? Ótimo, Raquel. Um prazer muito grande para nós do Bradesco estarmos aqui com você, com os seus telespectadores da rede CNN. É um prazer muito grande, muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Otávio, quero começar falando dos resultados do Bradesco no segundo trimestre. O banco registrou uma queda expressiva nos lucros de 40%. Você pode nos explicar o que aconteceu? Claro, Raquel. A redução dos lucros, ela basicamente se deu em função de maior provisionamento que nós fizemos. Aliás, não só nós, mas todos os bancos brasileiros e bancos do mundo inteiro fizeram maior provisionamento, porque na verdade, a gente não sabe ainda o tamanho, a dimensão e a extensão dos problemas advindos dessa pandemia que nós estamos vivendo. A exemplo do que aconteceu em problemas anteriores, né, crise americana, o problema da crise de 2015 e 2016, que foram muito pontuais, uma crise financeira, uma crise de crédito. Agora não, era uma crise mundial, uma crise de saúde, uma crise de vida. Então, todos os bancos optaram por um caráter mais conservador, por deixar seus balanços mais robustos, fazer provisões adicionais para a gente enfrentar uma inadimplência que certamente será maior, a gente não sabe quanto, mas certamente será maior. Otávio, vocês já percebem esse aumento da inadimplência? Porque muitos analistas falam numa possível quebradeira de empresas. Isso já está acontecendo? Não, Raquel, eu acho que as medidas que os bancos tomaram, todos os bancos brasileiros, de poder dar a postergação, a prorrogação das parcelas, renegociar, reperfilar a dívida dos seus clientes, para que ele tivesse um prazo mais dilatado de pagamento, inclusive com carência, isso fez com que as curvas de inadimplência fossem menores agora no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. Isso você observa nos balanços de todos os bancos brasileiros. Então, a gente não percebe isso. Então, o que nós torcemos e trabalhamos é para que a gente consiga alongar a dívida dos nossos clientes, para que rapidamente a economia consiga retomar, para que a gente, de fato, possa salvar empregos, salvar empresas, porque tudo que a gente não quer e tudo que não interessa para nós, bancos, é que a gente tenha uma terra arrasada com empresas quebradas, sem condição de prosseguir e, logicamente, com perda massiva de empregos é o que a gente não quer. O Bradesco está com uma previsão de queda de 4,5% do PIB este ano. É um tombo em tanto, mas ainda assim é uma das mais otimistas do mercado. O pior já passou, Otávio? Raquel, eu acho que sim. É muito difícil a gente poder fazer essa previsão, né? Eu estaria sendo até exagerado se pudesse fazer qualquer provisão. A nossa equipe econômica fez uma análise muito profunda desse assunto, tinha uma previsão de queda de PIB de 5,9% e ela se reduziu agora para 4,5%. Ainda é uma queda muito acentuada, mas menor do que aquilo que se imaginava. Quer dizer, a inflação está controlada, esse auxílio emergencial que o governo brasileiro colocou para as famílias, isso está ajudando a economia a retomar, a se recuperar. Óbvio que a base é uma base de terra arrasada, porque a economia praticamente parou nos 3 meses anteriores. Mas a gente já observa alguma recuperação, mesmo que lenta, que pequena, mas alguma recuperação. Então, esperamos que isso possa acontecer de forma gradual para que a gente possa recuperar as empresas brasileiras e recuperar
a força da economia brasileira. Otávio, você mencionou o auxílio emergencial, que foi uma medida importantíssima aí para ajudar os brasileiros mais pobres. Agora, os gastos com a pandemia estão se avolumando e estão aparecendo várias iniciativas no Congresso para fazer aí furos no que chamamos de teto de gastos, aquele limite para gastar que o governo tem. Se houver uma mudança no teto de gastos, na política fiscal, o mercado vai reagir? Com certeza. Eu acho que levaram-se muitos anos para que a gente conseguisse ter o teto de gastos no Brasil, ou seja, o respeito para que o governo não gaste mais do que aquilo que ele arrecada. Então, eu acho que essa é uma vitória, não do governo somente, mas sobretudo da população brasileira, do povo brasileiro. Nós vamos, com essa pandemia, certamente, tudo aquilo que a gente conseguiu de economia com a reforma da Previdência, nós vamos gastá-la toda, cerca de 600 a 800 bilhões de reais por conta da pandemia, mas era algo absolutamente necessário. Então, a gente precisa ter muita consciência e responsabilidade fiscal nesse momento para que a gente possa, mesmo que atinjamos 95% de dívida do PIB, né, de déficit fiscal em relação ao PIB, mas que a gente tenha responsabilidade fiscal, responsabilidade para que a gente possa recuperar o país ao longo do tempo com as outras reformas que são necessárias, como a reforma tributária, a reforma administrativa, enfim, outras alternativas que nós tenhamos para não estourarmos o teto já delimitado pelo governo brasileiro. Enfim. Mas vou insistir, se houver um estouro, qual vai ser a resposta do mercado financeiro? Raquel, se houver um estouro, o investidor estrangeiro com certeza vai ter mais desconfiança ainda do que já tem hoje, da capacidade do país se recuperar. E isso pode ensejar uma série de coisas, mais empresas sendo deterioradas, mais empresas tendo dificuldade para retomar o faturamento ou mesmo mais empresas deixando de existir. E isso naturalmente pode gerar inflação, pode gerar N problemas dentro da economia brasileira, que é tudo que nós não precisamos nesse momento. No momento de dificuldades, de endividamento, de necessidades das empresas de se recuperar e das pessoas físicas também se recuperarem, tudo que a gente precisa agora é ter controle, responsabilidade, taxa de juros baixas, para que a gente consiga retomar o caminho do crescimento. Então, eu acho que é uma alternativa fora da mesa, que não está na mesa nesse momento. Vamos falar um pouquinho de reforma tributária. A reforma proposta pelo ministro Paulo Guedes, ela aumenta a tributação do sistema financeiro, que vai passar a pagar aí PIS e COFINS somados cerca de, acho que 5,8%, se não me engano. Mas ainda assim é uma tributação bem menor do que a dos outros setores, que está prevista em 12%, e tem muita gente reclamando, muito político aí batendo nos bancos. O que essa reforma significa para o sistema financeiro e qual a sua posição sobre ela? Acho que o primeiro ponto que a gente deve destacar é que o setor financeiro brasileiro é o setor que tem a maior alíquota de impostos do mundo. Nós pagamos 45% de impostos, ou seja, dos 360 dias que existem no ano, 180 dias, todos os nossos 100 mil funcionários trabalham para pagar impostos. Então, essa proposta, ela não diminui a carga tributária para os bancos, porque este item apenas, que é de 4,65, passaria para 5,8, ou seja, nós teríamos um aumento de 20%, além dos 45% que nós já pagamos de impostos. Então, acho que não é a melhor alternativa, eu acho que nós temos que fazer muito mais do que uma reforma administrativa, ou melhor dizendo, o que é necessário agora é nós fazermos uma simplificação tributária. Eu acho que mais precisa ser feito no Brasil hoje. Reduzir de 40 a 45 impostos que nós temos no Brasil para algo como 7, 10 impostos, mais ou menos. Porque, Raquel, tem um detalhe muito importante. Muito pior ou tão caro quanto a alíquota do imposto em si são os custos associados que você tem para poder fazer a gestão, o gerenciamento de uma carga tributária tão elevada e um arcabouço tributário tão confuso como nós temos no Brasil. Só o Bradesco tem 280 funcionários só para cuidar de impostos, de município, que cada um tem uma regra diferente, de estado, que tem uma regra diferente, e os próprios impostos federais. Então, se a gente tivesse uma forma de reduzir esses custos associados,
a tributação, a alíquota, porque eu sei, e todos nós sabemos, que não vai dar para reduzir a carga tributária nesse momento. O país tem um déficit fiscal muito alto, deve chegar a 95%, e, portanto, é por ilusão achar que dá para reduzir a carga tributária. Então, a carga tributária será mantida, mas que os custos associados a ela, como a complexidade tributária, o arcabouço tributário, a judicialização que nós temos que fazer, pagar advogados, pagar carta de fiança, seguro de crédito para poder discutir na justiça um imposto que nós estamos certos que nós pagamos corretamente, tudo isso são custos que não estão associados à alíquota, mas são tão grandes quanto ela. Mas por que o sistema financeiro tem que pagar menos? Toda a sociedade pagar 12% e o sistema financeiro 5,8%? Nós não temos nenhuma preocupação em pagar igual, desde que ela seja equilibrada para todos os setores. Se nós pagamos 45% e nesse imposto se resolve passar para 12%, então que se reduza do 45%. A gente continua com a mesma alíquota que nós temos hoje de 45%. Otávio, eu vou perguntar agora um pouco dos negócios do Bradesco. O banco está comprando uma instituição financeira nos Estados Unidos. Pode contar um pouco para a gente desse negócio e explicar a sua lógica? Sim, nós compramos um banco nos Estados Unidos, chama-se Banco, BAC Bank. É um banco pequeno, de uma agência só, uma agência física só. É um banco muito bem administrado, muito bem gerido, de uma família já de muitos anos, mais de 40 anos que essa família tem esse banco. E nós tínhamos uma carência de um banco nos Estados Unidos para atender os nossos clientes, principalmente os clientes de alta renda, do private e do prime. E também algumas empresas que fazem negócios no exterior. Nós temos vários escritórios no exterior, uma agência full branch em Nova York, mas tínhamos carência de ter uma unidade de negócios em Miami, onde nós temos muitos brasileiros, muitas empresas também. Então, nós achamos que seria bastante prudente, bastante interessante para o crescimento dos nossos negócios, principalmente no alta renda, que nós tivéssemos um banco lá fora, não só uma agência, mas um banco lá fora mesmo, para atendermos os nossos clientes. Então, com este banco lá fora, nós vamos poder atender clientes brasileiros, clientes americanos também, que uma boa parcela, 40% dos clientes desse banco hoje são clientes americanos. Então, nós vamos poder atender os nossos clientes brasileiros ou clientes americanos e também atender em toda a gama de produtos e serviços, seja de investimentos, seja de crédito imobiliário, seja de corretora, enfim, fazer investimentos lá fora, os clientes ter conta em dólar. Então, eu acho que ele é complementar a tudo que nós já fazemos para os nossos clientes de alta renda no Brasil. O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, deu uma declaração essa semana dizendo que contratou uma consultoria para destrinchar as participações aí de Bradesco, Banco do Brasil e Caixa nos negócios de cartão de crédito como a Cielo. Você pode explicar um pouco para quem está nos assistindo como é que é essa intrincada parceria aí entre os três nessas empresas e o que vocês estão pensando em fazer? Então, na Cielo, nós temos uma participação de longa data com o Banco do Brasil. É só nós, o Banco do Brasil, na Cielo, e os acionistas de mercado, porque é uma companhia aberta, é uma companhia free float. Então, lá é Bradesco e Banco do Brasil. Onde nós estamos com a Caixa Econômica Federal é na bandeira Elo, que é uma bandeira já antiga, se você deve lembrar, há muito tempo atrás a gente tinha essa bandeira Elo e ela foi resgatada e foi criada uma bandeira brasileira, né? Porque nós temos a Mastercard e a Visa, e nós, junto com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que são parceiros de longa data, já fizemos muitos negócios juntos, temos parceria em outros negócios juntos, nós criamos essa bandeira Elo, cuja participação é quase a mesma, um pouquinho de cada um, aí, um terço de cada um pouquinho mais, um pouquinho menos, a Caixa tem um pouquinho mais. Então, é uma parceria já de longa data, essa bandeira Elo foi crescendo ao longo do tempo, vem crescendo ao longo do tempo, já atingiu um número interessante, importante de usuários de cartão de crédito, já é aceita no Brasil inteiro, fora do Brasil também. Então, é uma companhia que já está bem estabelecida, está tranquilo, está ótima, está crescendo e dando resultado. Na parte de adquirência, nós temos a Cielo, que é uma empresa que está sofrendo, como todas as empresas de adquirência acabaram sofrendo pela desregulamentação, pela entrada de novos players no mercado, mas é uma companhia importante, tem um share importante de mercado, uma companhia que está passando por uma transformação e como nós e Banco do Brasil somos sócios lá,
a gente trabalha junto para o bem dessa empresa e para o crescimento dela. Sim, mas eu vou insistir na pergunta. O que está Claro. acontecendo por lá? Vai ter uma separação? Um dos bancos pode sair? Um pode comprar a participação do outro? Qual que é a ideia? Então, ali nós estamos conversando para ver o que é melhor para a companhia. Tanto o Bradesco como o Banco do Brasil estão preocupados com o que seja melhor para a companhia. Então, nós estamos debruçando, começamos a olhar esse assunto mais de perto agora, o que é melhor, se essa companhia ser vendida, se um dos dois comprar a participação do outro para que essa companhia siga. Então, aí nós vamos simplesmente alinhar os interesses, tanto de Banco do Brasil, de Bradesco e dos demais acionistas, a gente nunca pode esquecer, são tão importantes quanto, alinhar os interesses de todos para que a companhia possa seguir fortalecida, porque ela é um negócio importante para qualquer um de nós, seja para Bradesco, Banco do Brasil, pelo tamanho e a quantidade de clientes que nós temos. Então, certamente vai ser encontrada uma saída muito boa para a empresa, que pode ser até a própria manutenção desses dois acionistas. Era o que eu ia te perguntar, se tinha chance de ficar tudo como está. Tem, eu acho que tem, porque pela quantidade de clientes, pessoa jurídica, principalmente do setor de varejo, do setor de comércio, que tanto o Banco do Brasil como o Bradesco tem, é importante que nós tenhamos adquirência no nosso portfólio de produtos e serviços para oferecer para os nossos clientes. Então, pode ser que a decisão que a gente chegue é que seja importante manter esse negócio nós dois, tanto o Bradesco quanto o Banco do Brasil, fazer o turnaround necessário para que a empresa ocupe mais mercado e remodele o seu estilo de negócio, o seu modo de fazer negócios, e a empresa volte a dar lucro. Eu acho que o prejuízo que a Cielo deu esse trimestre foi uma situação pontual por conta da pandemia. O cartão de crédito teve uma queda no primeiro mês de pandemia de quase 70%, isso está voltando, então é uma companhia que tem condição de voltar a ser rentável, não mais como era num passado longínquo, que gerava 50% de caixa. Esse mercado não existe mais, esse mercado hoje é muito mais disputado, mas ela é uma companhia muito saudável e que tem capacidade de gerar resultados positivos. O Bradesco, então, cogita tanto sair quanto ficar, é isso, Otávio? Não tem nada decidido para vocês? Não tem nada decidido, porque a gente vai conversar. O que nós precisamos é ter um negócio dentro do nosso portfólio de produtos e serviços. Então, a gente não vai ficar sem. Uma empresa de adquirência a gente precisa ter. Perfeito. Otávio, o Bradesco foi o banco apontado pelo BNDES para negociar com as companhias aéreas. No início da crise, elas sofreram um forte impacto com a pandemia e estão se recuperando bem devagarzinho. A Latam, inclusive, até entrou em recuperação judicial. Mas, até agora, não saíram as operações, não saíram os empréstimos. O que aconteceu? Não, essa operação que foi capitaneada pelo BNDES, para a gente socorrer ou a gente ajudar algumas atividades que estão passando ou sofrendo um pouco mais por conta da pandemia, eu acho que a gente fez um trabalho muito bom em vários negócios. No caso das aéreas, são empresas que têm participação de capital aberto, duas delas, mas tem sócios também, dos antigos controladores, e a outra empresa que tem capital fechado e está fora do Brasil, está lá no Chile. Então, há uma discussão aí do qual preço seria atrativo para levar esse papel para o mercado e ter interesses, ter o interesse do investidor em comprar essa debênture, esse papel, seja lá o tipo de operação que seja feita, para que seja atrativo para esse papel o mercado ter interesse por ele. Então, acho que a discussão maior está nisso, quanto cada sócio abriria a mão de sua participação para ir ao mercado e qual o preço que eles estariam dispostos a pagar para poder colocar esse papel ao mercado e ter atratividade para os investidores. A taxa de juros, o prêmio de risco subiu muito, né, Raquel? A gente vê isso no mercado brasileiro, no mercado americano, no mercado europeu. Grandes companhias lá fora colocaram papéis com spreads de 8%, 9% mais dólar. Então, a operação ficou muito cara. Então, talvez no momento, como essas empresas têm um pouco de caixa, elas estão esperando o mercado acalmar um pouco, se arrefecer, os preços reduzirem um pouco, e a gente está percebendo que os preços já começam a se reduzir, para que possam colocar um papel no mercado que tenha um preço que seja adequado à sua capacidade de geração de caixa e repagamento das operações.
Mas essas operações, então, ainda devem sair? Elas estão na mesa ainda, estão sendo discutidas, com as três companhias estão sendo discutidas, e aí está se avaliando qual o momento mais adequado para ir ao mercado, se é que de fato vai, mas para ir ao mercado num preço que seja mais conveniente e mais justo, sob a ótica das empresas, que elas possam pagar com a sua geração. Otávio, o Bradesco tem a Ágora faz tempo, né? Depois veio a XP, vieram outras corretoras, vieram as fintechs. Qual que é a estratégia de vocês hoje para esse negócio? A Ágora é a nossa casa de investimentos, nós tínhamos a Bradesco Corretora e tínhamos a Ágora também, que nós compramos lá atrás, há muito tempo atrás, né? A Ágora era um sinônimo era uma queridinha do mercado do Rio de Janeiro, você vai lembrar, há cerca de 15, 20 anos atrás. E nós tínhamos as duas corretoras, a Ágora atendia os não clientes do banco e a Bradesco Corretora atendia os clientes do banco. Nós entendemos que não fazia mais sentido nós termos duas corretoras com equipe própria, separada, e fazia muito mais sentido a gente juntar a sinergia dessas duas companhias. Então, elas foram juntadas numa só. Então, o cliente Bradesco hoje que queira fazer investimentos, seja em papéis do Bradesco ou em qualquer papel ou ações ou papel de casas terceiras, ele pode, através da Ágora, dentro do app do banco, dentro de uma agência do Bradesco, optar por ouvir um consultor de investimentos e fazer seus investimentos, ou dentro da agência ou na Ágora Investimentos, onde ele achar melhor fazer isso. Então, foi uma definição de você gerar facilidade para os nossos clientes, até para fazer concorrência para essas novas empresas que a gente tem no mercado de gestão de patrimônio. Então, nós entendemos que fazia todo sentido, com uma oferta sempre muito adequada, por funcionários do banco, funcionários da Ágora, consultores de investimento que trabalham para nós, funcionários do banco, para que ele possa atender os nossos clientes, oferecer os produtos mais adequados, independentemente se é um produto do Bradesco ou de um terceiro, observando sempre o perfil ou o apetite de risco daquele cliente, seja ele conservador, moderado, dinâmico, quer correr mais risco ou não. Então, foi esse desenho que nós fizemos e ela está crescendo muito, né? No último ano, é uma companhia que nós juntamos faz menos de um ano que nós juntamos as duas companhias, ela está crescendo muito, atingiu, nesse último mês de junho, 450 mil clientes. Então, a ideia é a gente acelerar esse processo de levar a Ágora para o mercado, não só para os clientes do Bradesco, mas, sobretudo, para todo investidor que quiser ter uma excelente casa para colocar os seus investimentos e poder ouvir os nossos consultores para poder tirar qualquer dúvida que ele tenha sobre em qual papel, qual produto, qual investimento ele deve aplicar sobre orientação do risco ou gestão do risco que ele queira ter. Otávio, você é um dos empresários que assinou aqueles manifestos a favor da preservação da Amazônia, que esteve conversando ali com o vice-presidente Mourão. Por que esse tema te preocupa? A gente está percebendo toda essa reação do mercado financeiro internacional à devastação na Amazônia. Isso aí pode atrapalhar o país, atrair investimentos, já está atrapalhando. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que, de alguma maneira, ele já está atrapalhando um pouco, né? Nós vimos vários fundos de investimento que são empresas importantes que fazem gestão de patrimônio de clientes do mundo inteiro, que se incomodaram com a situação da Amazônia, fizeram cartas para nós e para o governo brasileiro, manifestando essa preocupação e que evitariam de colocar ou até deixariam de trazer investimentos para o Brasil por conta dessa preocupação com a Amazônia. Eu entendo, nós entendemos, Raquel, que não é algo trivial você gerenciar a Amazônia. A Amazônia é quase um continente europeu, ela é equivalente a todos os países da União Europeia, é formada por 9 estados brasileiros e são 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de área. Não é pouca coisa, é muito difícil você... É um desafio complexo. Mas nós entendemos, Raquel, e eu tenho, assim, particularmente, faz 5 anos que eu vou para Davos, eu tenho ouvido falar muito da preocupação com o meio ambiente, com o desmatamento, com o aquecimento global, mas eu já disse isso em outras entrevistas, eu sinceramente sinto que a gente muito tem falado e pouco tem feito. Então, acho que nós, brasileiros,
e nós empresários, e principalmente eu acho que os bancos, junto com as grandes companhias, nós podemos fazer algo de bom para a Amazônia. Nós podemos criar projetos estruturantes, que eu acho que isso é o mais importante que a gente precisa fazer na Amazônia, né? Eu acho que, lógico, tudo que está sendo feito está sendo bem feito, tem preocupação, você tem entidades, tem ONGs, tem muita gente preocupada, mas eu acho que o peso dessas grandes corporações pode ajudar, não só sob o aspecto financeiro, mas ajudar em criar, em organizar, estruturar projetos estruturantes, de fato, para que a gente consiga preservar a Amazônia e fazer com que ela, com que a redução, com que haja efetivamente uma estanque a derrubada de árvores, o desmatamento da Amazônia. E para isso nós precisamos fixar as pessoas que estão no campo lá na Amazônia, fixar de alguma maneira, quer dizer, fazendo financiamento para que ela possa poder produzir a sua lavoura ou criar o seu gado lá, levar tecnologia para o campo para que ela não precise fazer queimada das áreas a serem plantadas, e hoje tem técnicas de plantio muito mais avançadas. Você não ouve mais falar em queima de canavial aqui no estado de São Paulo hoje. Existem técnicas muito mais avançadas que você não precisa fazer a queima da forragem para que você possa plantar novamente. Então, nós entendemos que existem projetos e alternativas estruturantes que a gente pode fazer para a Amazônia para fixar o homem lá, fazer com que ele tire seu sustento da lavoura ou de um mononegócio, né, como o açaí, como o cacau, ou mesmo do gado, e se ele tiver renda para poder manter a sua família, para ele poder manter a sua sobrevivência, ele não vai precisar entrar para dentro da floresta para desmatar, para tirar a árvore, para vender para madeireiro, para ele poder sobreviver. Então, eu acho que esse é um pouco. Eu não sei o quanto a gente pode fazer, mas o que eu sei é que a gente não pode ficar parado. Então, eu acho que qualquer coisa que a gente puder fazer vai ser muito bom. Então, quando nós nos juntamos, né, essas empresas e os bancos também, nessa carta, e agora estamos na mesa discutindo projetos com gente que entende do assunto, como é que a gente deve fazer, eu acho que é um bom sinal para que a gente comece a entrar num processo de preservação de fato da Amazônia. E eu acho que o governo tem todo o interesse do mundo de que isso aconteça. Mas eu queria saber se vocês estão satisfeitos com a velocidade desse processo, porque tiveram aquelas reuniões, o governo foi aberto, ouviu, o vice-presidente Hamilton Mourão ficou de divulgar uma meta, até agora essa meta não veio. Como é que tá? Isso aí está realmente avançando, Otávio, ou ficou só ali na conversa? Não, está avançando, Raquel, está avançando e avançando bem. Tanto nós aqui do setor privado já estamos com todas as equipes trabalhando e delineando esses trabalhos. Tem 10, até a gente chegou a divulgar 10 pautas prioritárias que a gente gostaria e vamos trabalhar para cuidar disso lá. Isso ainda sai e será implementado ainda esse ano, é um compromisso nosso de implementar isso esse ano. E o governo, com a própria, vamos dizer assim, o renascimento, né, do Amazônia pelo general Mourão, eu acho que é uma preocupação do governo de que, de fato, algo precisa ser feito. Ele entende muito da Amazônia, ele sabe o que é aquilo, ele viveu lá, trabalhou lá na Amazônia, conhece todos os desafios que a gente tem lá. A gente sabe que o processo não é simples, ele é extremamente complexo você cuidar e vigiar uma área desse tamanho como é a Amazônia, mas eu posso te garantir que está todo mundo imbuído e a gente sabe que vai ser cobrado disso. A gente está imbuído de fazer o melhor pelo nosso país, especialmente nesse caso pela Amazônia. Tomara, Otávio, porque é um dos assuntos mais importantes do nosso tempo. Otávio de Lázari, presidente do Bradesco, muito obrigado pela sua entrevista ao CNN Líderes. Um prazer ter você aqui e espero que você volte em breve. É um prazer. Quando precisar é só me chamar. Um grande abraço, Raquel, e um grande abraço a todos os nossos amigos e amigas da CNN. Lembrando que todo domingo à noite nós temos um encontro marcado com os grandes executivos que movimentam a economia brasileira. Esta é a CNN, inconfundível.